Eu sempre indico vocês a leitura e a interpretação da Bíblia. Aliás, eu falo mais sobre isso do que tudo no YouTube, né? Nesse canal eu falo sobre isso. No meu outro canal tem vários vídeos sobre isso também. Eu realmente quero que vocês leiam e interpretem a Bíblia. Essa é a minha vontade. Tanto é que tem alguns livros sobre isso, né? Eu quero mostrar para vocês o livro que chegou, Lições aos Novos Peregrinos, que vai trazer essa questão de novo aqui, ó, ler e compreender a Bíblia. Eu tenho um livro chamado Texto e Contexto sobre leitura e interpretação da Bíblia, e tenho o livro Diário de Bordo 85 com tudo que eu escrevi até hoje publicado. E dentre tudo que eu escrevi está lá o Leitura Imersiva também. Realmente considero importante que você aprenda a ler. Mas se eu tivesse começando a ler agora, que conselho eu me daria para que eu estude corretamente a Bíblia ou para que eu evolua do jeito certo lendo as Escrituras? Esse vídeo é sobre isso. São 3 conselhos práticos para quem está começando a ler a Bíblia e quer aprender as verdades fundamentais das Escrituras. Para fazer isso, eu vou usar o meu livro, né? Então, isso que está aqui na tela agora é um capítulo do meu livro, tá? Deixa eu mostrar aqui qual capítulo é. Esse aqui, ó, é o Texto e Contexto, é o capítulo onde eu falo sobre leitura e interpretação da Bíblia, e é o primeiro tópico aqui, ó, 3 conselhos antes de ler a Bíblia. De cara eu já achei alguns erros que passou batido aqui, por exemplo, o Dr. Martin Lloyd Jones, né? E aqui ficou meio confuso, mas eu vou conseguir desenvolver com vocês porque eu lembro ainda sobre o que eu escrevi. Depois eu reviso, quando o vídeo entrar no ar, o livro já vai estar revisado desses probleminhas aqui. Revisão é eterna, a gente nunca para de fazer. Mas vamos lá. Se eu estivesse começando a ler agora, cara, o que eu indicaria para mim mesmo, que vai servir para vocês? A primeira questão, nós somos limitados quanto à verdade de Deus. Eu extraí esse primeiro ponto do livro Deus o Pai e Deus o Filho, do Dr. Martin Lloyd Jones, tá? É um livro antigo, de 97, e ele vai tratar sobre a nossa limitação. Geralmente, nós somos egocêntricos demais, nós somos orgulhosos demais para acreditar que somos limitados quanto à verdade de Deus. Eu conheço pessoas que acham que sabem de tudo, pessoas que agem como se soubessem de tudo, né? Pessoas que acham que são melhores do que eu e agem assim. E eu percebo isso nelas e eu não faço nada, porque eu não posso fazer nada. Quem sou eu para mudar essas pessoas? O máximo que eu tenho que fazer é evitar ser como elas. É por isso que esse é o primeiro conselho que eu daria para mim mesmo. Quando nós vamos tratar sobre Deus e sobre a palavra de Deus, a gente tem que entender que a nossa mente é muito pequena. Entender não, né? Nós temos que aceitar que a nossa mente é muito pequena. Eu escrevi assim, ó: por mais que leiamos e estudemos a Bíblia, algumas verdades não podem ser explicadas pelo nosso intelecto. Somos limitados quanto às coisas de Deus e o que Ele quis nos ensinar é exatamente o que somos capazes de absorver. Não podemos explicar porque Deus os amou mais do que os outros, por exemplo, ou porque Ele escolheu algumas pessoas para a salvação e não escolheu todas. A Bíblia não se preocupa em explicar essas coisas e provavelmente, se ela fizesse, nós não conseguiríamos suportar. É preciso que o estudante tenha em mente que há um limite imposto por Deus a todo o conhecimento, e ultrapassar esse limite e permanecer na verdade de Deus é impossível. Então, quando você vai ler a Bíblia, tenha certeza de que vai ter questões que você não vai compreender de cara. Não tente explicar essas questões usando a sua própria mente, tá? E entenda que você está pronto para conhecer aquilo ainda. Simplesmente estude, entenda o texto e deixa que Deus vai fazendo o restante depois. Agora, fuja de questões que não têm respostas, tá? Por exemplo, onde Deus estava quando Ele criou tudo? A Bíblia não se preocupa com isso, então fuja dessas questões. Por que Deus nos amou mais do que a outros, a ponto de nos salvar e não salvar os outros? Fuja dessas questões, a Bíblia não se preocupa com isso. E assim, de fato, ninguém mereceria o amor de Deus, ninguém merece o amor de Deus, tá? É pela graça que somos salvos. Agora, por que nós e não eles? Não sei. E nem tente desenvolver isso e nem tente responder isso, tá? Só vai complicar a sua vida. Eu já perdi muito tempo com essas questões, sabe? Eu nunca cheguei a lugar nenhum. Então eu acho que isso é importante ter em mente.
somos limitados em relação à verdade de Deus, todas as verdades. Agora, tem uma outra questão. Você não é limitado àquilo que a Bíblia te ensina, em relação àquilo que a Bíblia te ensina. O que a Bíblia te ensina, você tem todo o acesso. Você pode aprender tudo o que ela te ensina, exceto aquilo que ela não quer te revelar. Entende? Então, porque existe dois extremos, né? A pessoa acha que essa questão ela é impossível de aprender, quando na verdade a Bíblia está ali ensinando o tempo todo, então é possível aprender. E existe outro extremo, coisas que a Bíblia não fala, que ele vai tentar explicar com base nas suas ideias e com base na sua própria loucura. Fuja dos dois extremos. Essa é uma questão importante. O mais importante quando você vai ler a Bíblia é compreender o texto e o contexto e as aplicações daquele texto para você. Se você fizer isso, você está sendo um ótimo leitor. Tá? O primeiro conselho aí. O segundo conselho vai tratar da autoridade da Bíblia. Aliás, o segundo conselho vai tratar isso aí, da autoridade. É porque eu acabei pulando aqui, cadê? É isso aqui, ó. Por que é importante isso? Aqui no canal tem um vídeo onde eu explico, onde eu reajo à Bíblia Codex. Tá? A Bíblia Codex é uma Bíblia gnóstica, onde o autor dos comentários usou filosofia gnóstica para explicar a Bíblia do jeito que ele quer. É muito importante você ter isso em mente. A Bíblia é a única autoridade máxima sobre o seu próprio conteúdo. Entende? O Dr. Martin Lloyd Jones vai desenvolver isso aqui em qual livro? No mesmo livro que eu citei anteriormente, né? Mas deixa eu explicar essa parte aqui, ó. Todo estudante, em algum momento, tenta explicar algo da Bíblia usando suas próprias ideias ou pensamentos. Isso aconteceu comigo. Por exemplo, eu quis criar uma literatura, né, onde uma pessoa foi salva e aí Deus tinha uma missão para aquela pessoa e aquela pessoa não tinha tempo para aprender e Deus mandava um anjo para ensinar aquela pessoa a Bíblia. Por mais que a minha vontade fosse boa de demonstrar que Deus tinha que fazer aquela pessoa entender a Bíblia para ele pregar o evangelho, a forma como eu apliquei foi antibíblica. Por quê? Porque eu usei ideias externas para tentar criar uma ideia bíblica, entende? Esse é o grande perigo, tá? Esse é o grande perigo, tentar usar coisas de fora para explicar as coisas de dentro. Então, fazer isso é caminhar em direção à heresia. Sem querer, eu criei uma história gnóstica. Logo eu, né, que falo tão mal dos gnósticos, eu criei uma história gnóstica sem querer. É claro que eu abandonei depois que eu entendi que aquilo tudo é errado. Mas esta é uma verdade fundamental. A Bíblia é suficiente, ela é capaz, ela é a única autoridade sobre aquele assunto que ela trata. É claro que você não vai usar a Bíblia para falar sobre os átomos, né? Sobre questões que a Bíblia não trata. Agora, sobre o que a Bíblia trata, você não precisa exatamente ir lá fora, pegar filosofias e tentar explicar. Por exemplo, a ideia da predestinação. Você só tem que entender o que a Bíblia fala sobre predestinação com o que ela fala sobre predestinação. Você pode ler autores cristãos sobre isso, mas não faz sentido você ler autores gregos seculares sobre isso. Entende? O autor do texto a respeito da trindade, né, do monoteísmo absoluto, por exemplo, ele peca muito nisso. Ele usa muito o pessoal da Grécia, né, os gregos, para explicar uma questão bíblica. E aí fica fácil sair da Bíblia e criar uma nova religião com base nos pensamentos externos, entende? Então, esse é um conselho que você tem que ter em mente. Se você tem dificuldade em algum tema da Bíblia, fique com a Bíblia. E procure comentários bíblicos de pessoas que se preocupam com a Bíblia, tá? Fuja de pessoal que estuda patrística e fala sobre o que a patrística ensinava sobre certas coisas. Fuja desses caras. Fuja dos caras que estudam as artes não, os textos liberais sobre esses temas, porque eles vão colocar pensamentos externos e antibíblicos onde só deveria ter a Bíblia. É isso que eles fazem. E isso só faz com que a gente crie novos pensamentos
ao invés de desenvolver o que a Bíblia ensina. O certo é você desenvolver o que a Bíblia ensina. E se a Bíblia não ensina aquilo que você quer desenvolver, é você que tem que parar de tentar desenvolver o que ela não ensina, entendeu? Então isso, cara, vai te salvar tempo. Você vai ganhar muito tempo quando parar de fazer isso. Beleza? Então, pare de tentar usar fontes externas sobre questões bíblicas e use apenas a Bíblia, que vai te fazer melhor, né? Você vai estudar melhor. Antes de falar do terceiro ponto, eu tenho que falar com vocês sobre o apoia-se do canal. Ó. Tá aqui. Você pode apoiar o canal pode continuar crescendo. Você pode ser inscrito do canal, curtir esse vídeo também. Depois você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu tenho que lembrar vocês de que isso que eu estou lendo aqui faz parte do meu livro, tá? Lições a Novos Peregrinos e o livro Diário de Bordo 85 também. Essa versão do livro que eu criei, ela é uma versão enxuta, com o mínimo suficiente para você começar a ensinar a Bíblia, tá bom? A leitura correta e a maneira correta de ensinar a Bíblia dentro da igreja. Mesmo sendo um pedaço do meu livro, eu tô gostando muito desse livro. Eu tô achando ele o mais prático. Sabe aquilo que eu queria deixar? Eu acabei conseguindo colocar tudo aqui. E ele tá com um precinho bom lá na Wiclap, tá bom? O link dele tá na descrição. O que eu tô falando para vocês é só um pedaço do início da introdução do tema. E o restante ali é muito bom. Então, volta aqui para a tela. Uma última questão que você tem que ter em mente. Isso aqui vai evitar você a procurar respostas externas e acreditar nas respostas externas. Nem sempre vamos compreender a verdade ou a motivação do texto. Nem sempre eu vou entender, principalmente para quem está começando, nem sempre eu vou entender o texto bíblico ou a verdade. Aliás, você vai entender o texto bíblico, mas você não vai compreender o porquê daquilo está acontecendo. Entende? Isso acontece muito, tá bom? O Dr. Martyn Lloyd-Jones escreveu o seguinte: agora, porém, eu desejo enfatizar o segundo ponto. Significa que devemos aceitar verdades onde não podemos entendê-las nem plenamente explicá-las. Devemos não só admitir que não podemos necessariamente entender tudo, mas também, quando formos de encontro a doutrinas e verdades específicas, devemos aceitá-las se estão na Bíblia, independentemente de podermos ou não entendê-lo. Algumas verdades vão bater tão forte na sua mente que você vai ficar perturbado lendo a Bíblia. No meu outro canal tem duas lives que eu chamo de Jesus Antissocial. São textos de Jesus que são ignorados pela igreja. Há vários textos de Jesus, falas de Jesus, ensinos de Jesus ignorados por todas as igrejas. Eu fiz uma live com esses textos. A recepção foi péssima. As pessoas achavam que eu era o anticristo falando. Eu fui chamado de besta do Apocalipse por eu estar repetindo o que Jesus estava falando. Entendeu? E fazendo a aplicação correta daquilo que Jesus estava falando. Então, você tem que ter em mente que você que está começando a ler a Bíblia vai bater de frente com um monte de informação fácil de entender, fácil de compreender, difícil de aceitar. Quando eu escrevo o título dele, nem sempre compreenderemos a verdade, eu estou falando sobre entender a motivação mesmo, sabe? O íntimo daquela verdade, entendeu? Nem sempre aquilo vai fazer o sentido na hora pra gente. Então você precisa, às vezes, pensar no texto, estudar mais o texto. Muita gente não estuda, por exemplo, né? Vê um tema difícil e ao invés de se aprofundar no tema, foge do tema. Mas nós não devemos rejeitar o ensinamento bíblico, nós devemos aceitar ele mesmo sem ter compreendido, e talvez a prática do estudo da Bíblia vai fazer você entender, depois você vai compreender, né? Então, para você não fugir da Bíblia, porque o que acontece, pessoal, algumas pessoas veem ali um ensino bíblico e aquilo não cabe na cabeça deles. São novos convertidos, às vezes são pessoas que não aceitam a soberania de Deus mesmo. E aí, para preencher aquele buraco que aquele ensino fez, que ele faz, uma pancada muito forte, aquela pessoa vai para filosofias externas
e tenta assimilá-las à Bíblia porque eles não aceitam a Bíblia, entende? É isso que acontece muito. Tem muito vídeo da internet mostrando isso. Se você ficar ligado, você vai entender. Você vai conseguir perceber isso. Então, o terceiro passo, e o último passo importante, é compreender que a Bíblia nos confronta e não respalda tudo o que nós pensamos, tudo que pensamos. A palavra de Deus não muda, ela não se ajusta ao nosso pensamento mundano, ela nem pode apoiar o nosso pensamento, porque é a expressão da palavra de Deus. E somos nós que devemos aceitá-la, entende? Portanto, quando nos deparamos com uma doutrina difícil de aceitar, devemos estudá-la com humildade e compreender exatamente o que a Bíblia ensina. Aceitar o que a Bíblia ensina. Isso aqui vai acontecer muito, ainda mais se você for estudar a Bíblia na sequência, você vai encontrar situações difíceis ali, mas acredita, uma hora ou outra as peças se encaixam e aí você começa a compreender a vontade de Deus. Por exemplo, quando eu fui estudar a doutrina da salvação, a soteriologia, eu entendia que todo mundo estudava soteriologia pelo Novo Testamento, né? Todo mundo fazia pelo Novo Testamento. E aí eu pensei o seguinte, se essa doutrina é bíblica, ela tem que estar no Antigo Testamento. Porque eu creio que a palavra de Deus é toda a Bíblia. Então ela não pode estar só no Novo Testamento, ela tem que estar no Antigo Testamento. O Novo Testamento não é a exposição do Antigo Testamento? Já ouviu falar isso? E é realmente. Então eu fui procurar a verdade dentro do Antigo Testamento. E o choque foi grande. Mas foi necessário. E com o tempo eu entendi a vontade de Deus acerca da salvação. Eu não vou falar que eu entendi toda a vontade de Deus. Obviamente eu entendi tudo que a Bíblia ensina sobre isso, né? As questões que ficam em abertos eu nem ouso perguntar porque não tem nada a ver comigo. É coisa de Deus. Mas aquilo que a Bíblia ensina, eu tive coragem de ir atrás mesmo que eu ainda não compreendesse. E com o tempo parece que a minha mente foi destravada e eu passei a entender. É muito bacana ver esse desenvolvimento. Eu vejo isso nas pessoas que fizeram o curso Leitura Imersiva, por exemplo. Elas leem um pedacinho só da Bíblia e parece que elas estão em outro planeta, né? O aluno mais novo do Leitura Imersiva é o Felipe e às vezes eu fico vendo ele, né? Ele tá agarrado em um livro da Bíblia porque aquilo foi incrível para ele e aquilo é só um pedaço, cara. Conforme ele vai estudando, ele vai ficando cada vez melhor em relação a isso, entendendo mais a vontade de Deus. E é muito legal assistir isso acontecendo, sabe? Confesso que eu gosto de ver as pessoas se desenvolvendo. Essas 3 dicas vão fazer você ler a Bíblia de forma mais saudável, sem medo de aprender. E aí, claro, eu sou só o início, né? Você viu aqui no meu livro? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Isso aqui são os 3 primeiros conselhos, tá? Ó. Depois você vai ler vai estudar sobre técnicas de leitura, vai entender o que é o contexto do texto. Esse é um estudo ampliado sobre o contexto. E aí sobre os estilos literários da Bíblia, vai aprender a ler cada estilo literário da Bíblia e ainda o conteúdo extra aqui no final, que é bem interessante também, beleza? Se você gostou desse conteúdo, você pode comprar o livro ou se inscrever no canal e de repente eu trago mais conteúdo do livro para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Assista outros vídeos aqui no canal. Fiquem todos com Deus e tchau. Rimou, né?